Bom, pessoal, então voltamos para mais uma aula de Ruby, tá legal? Hoje o assunto a gente vai falar sobre missing, tá legal? É mais um assunto ali falando sobre hooks, que a gente já viu na aula passada, e hoje eu vou entrar com vocês no assunto de missing, que é algo muito importante para o Ruby, tá? Porque ele é utilizado bastante em um dos frameworks, muito utilizado aí para quem conhece ali a comunidade Ruby, para quem trabalha com Ruby, que é o Active Record, tá? Um elemento, né, um ORM que vem de graça ali quando você está utilizando o Ruby on Rails, tá legal? Utilizando o framework Rails com a linguagem Ruby, tá legal? Perfeito, pessoal. Então é mais uma aula de Metaprogramming. Na realidade, a última aula que a gente vai ter sobre Metaprogramming. Já falei para vocês como criar classe dinâmica, como criar métodos dinâmicos, como criar constantes dinâmicas, né? Como que você chama pedaços de classe, como que você converte. Então, várias coisas que você pode fazer tudo dinamicamente utilizando a linguagem Ruby, tá legal? E hoje a gente vai ver então os missing. Bom, eu vou lembrar para vocês então alguns hooks que a gente já utilizou na aula anterior e vou falar para vocês sobre dois elementos novos, que é o constant missing e é o method missing, tá legal? Perfeito, então vamos lá, bora começar a aula. Bom, pessoal, então eu vou colocar aqui dois exemplos para vocês, na realidade três. Classe 1, classe 2 e módulo, tá legal? Na aula anterior vocês viram que toda vez que eu incluo um módulo em uma classe, ele tem um método chamado included, que ele é um hook, ou seja, no momento da inclusão desse módulo nessa classe, ele dispara um hook, ok? Que eu posso chamar ali algum método, tá legal? Então é para isso que serve o included, tá legal? E esse included é um hook. Toda vez que eu falo de hook, eu falo sobre ganchos, tá? E esses ganchos eu fiz alguma ação, eu tenho uma reação, tá legal? Então, incluí um módulo, eu tive uma reação que é o included, onde eu posso chamar um método, tá legal? A mesma coisa do extend, ok? Toda vez que eu estendo um módulo para uma classe, eu também chamo um hook que eu posso fazer alguma coisa, tá? Se eu não colocar o extended ou se eu não colocar o include, eu não preciso desses métodos aqui, não preciso desses hooks, não vai acontecer nada. Mas se eu quiser fazer uma interação, toda vez que alguém for usar o meu módulo, eu quero fazer alguma coisa, eu posso colocar o hook no meu módulo para que toda vez que alguém incluir na classe, eu chamo então o meu gatilho, o meu gancho, perfeito? A mesma coisa serve para o inHide, tá? Porém o inHide não vem no módulo, o inHide vem na classe, ok? Toda vez que eu faço um inHide de uma classe, e essa classe 2 ela vai herdar a classe 1, ou seja, vou pegar e mergear essas duas classes, vou ter todos os métodos públicos da classe 1 na classe 2. Quando eu vou fazer isso, então, eu utilizo o inHide para quê? Para que ele solte, então, mais um hook. Então, no momento que eu faço a inclusão desse, ou então no momento que eu faço a herança, que eu pego essa classe 1 e jogo todos os métodos públicos para a classe 2, ele tem ali um hook também chamado inHide, onde eu posso chamar e fazer alguma ação, perfeito? Então foi isso que a gente viu na aula anterior, né? Na aula passada. Perfeito. Hoje eu vou falar para vocês sobre constant missing e method missing, tá? O constant missing é o seguinte, gente. Eu tenho aqui, ó, duas classes, ok? Só que quando eu não crio nenhuma classe na minha aplicação, por exemplo, eu tenho a minha aplicação aqui e imagina que eu não tenho essa classe 1 e essa classe 2 definida. Eu tenho aqui uma aplicação console, ok? Então essa minha aplicação console aqui, eu não defini nada. Só que eu vou começar a usar ela, vou começar a programar ela lá no meu main, ok? E aí na hora que eu começar a programar ela, eu vou chamar uma classe chamada Danilo. Vamos colocar aqui, ó. Classe chamado Danilo. Ok? Eu cheguei a definir essa classe Danilo? Não. Então quando eu chamar essa classe Danilo no meu programa, o que vai acontecer? Ele vai dar ali um erro. Ok? Ele vai dar um erro ali, falando que essa constante não existe. Ou seja, constante missing. Ok? Quando ele fala essa constant missing na linguagem Ruby, ele também tem um hook para isso, ok? Então se ele não achar uma classe que você está tentando utilizar dentro do seu programa, existe um hook chamado constant missing, que eu tenho a opção de falar o seguinte: se não achei essa classe, eu disparo alguma ação, tá legal? Perfeito. Como que eu faço isso? Existe um módulo no Ruby chamado módulo, ok? E esse módulo que eu posso definir assim, ó, módule, e colocar aqui, desculpa, existe,
falei errado. Existe uma classe chamada módulo, ok? E eu posso definir essa classe, módulo, e sobrescrever alguns métodos dela, ou adicionar métodos nela, ok? Essa classe módulo, ela é referente a todos os módulos que a gente utiliza no sistema, ok? Se a gente for criar uma classe dessa mesma forma e incluir métodos aqui, o Ruby ele é inteligente o suficiente para falar o seguinte, ó, eu já defini essa classe módulo lá no meu sistema. Se alguém estiver definindo alguma classe módulo aqui, eu vou sobrescrever esse módulo novo, fazendo um merge com aquele módulo anterior. Se eu tiver um método igual, o que ele faz? Ele substitui pelo módulo que eu estou definindo na minha aplicação, tá? Então essa classe módulo, ela já vem por padrão para você quando você está trabalhando com Ruby, tá legal? Porém, se você escreve dessa forma na sua aplicação, ele faz um merge do que você está escrevendo com o que tem lá, tá? E aí se eu fiz isso daqui e coloquei aqui um constant missing, estou definindo um método chamado const missing. O que acontece aqui? Quando eu faço isso, eu defino o método constant missing sobrescrevendo o do meu módulo original, ok? Se eu fizer isso daqui no meu corpo, do meu sistema, ou no meu sistema em geral, ele vai substituir o constant missing padrão do meu sistema, deixando pelo meu constant missing, ok? Eu faço um overwrite desse método. Fazendo esse overwrite de método, o que vai acontecer? Toda vez que eu tentar localizar uma classe que não existe, ele vai cair para a minha definição de constant missing aqui, onde eu sobrescrevi o original, ok? Caindo aqui onde eu sobrescrevi o original, eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, eu posso dar uma mensagem aqui num puts, ok? E aí eu posso falar nesse puts aqui, sei lá, minha constante não existe, então eu posso colocar uma mensagem aqui de minha constante não existe, ok? Ou seja, método missing é um gancho, ou seja, um hook que eu defino no módulo para que quando uma constante não exista, eu chame alguma ação, ok? Se eu não sobrescrever o método original do módulo, ele não vai chamar o meu constant missing e aí vai chamar o constant missing original, que é o quê? Vai falar que essa classe Danilo aqui não existe, ok? Vai ficar muito mais claro quando eu falar para vocês e mostrar o exemplo lá no computador, tá? Mas pensa da seguinte forma, se um dia eu tiver um sistema que eu tenho classes criadas dinamicamente, ok? Como eu mostrei para vocês que é possível criar classes dinamicamente, tá? Por exemplo, eu estou lendo todas as tabelas do meu banco de dados e aí através dessas tabelas do meu banco de dados eu crio as classes dinamicamente, ok? Se eu tiver um sistema que eu faço isso, crio as classes dinamicamente lendo todos os arquivos do meu banco de dados, tá? E aí eu faço o seguinte sistema, se eu não achar alguma classe, ao invés de eu dar erro na minha tela, falar assim, ó, essa classe que você está tentando utilizar não existe, dar um riser error, eu posso simplesmente dar uma mensagem de erro para o meu usuário. Ó, essa tabela que você está tentando acessar, eu não achei lá no banco de dados, ok? Então você tente criar essa tabela no banco de dados para que o sistema comece a funcionar, ok? Então essa aqui é uma empregabilidade que você colocaria, então, o constant missing no seu sistema, tá? Para ficar mais claro ainda, vamos imaginar o seguinte, aqui você tem um banco de dados, ok? Vou desenhar melhor aqui o banco de dados. Ok? E nesse banco de dados aqui você tem algumas tabelas. Usuário. Você tem uma outra de pessoa. E você tem uma outra de pedido. Ok? Você tem 3 tabelinhas aqui. Aí você fez um programa totalmente esperto, porque você é preguiçoso e não vai gostar de ficar criando classe atrás de classe com atributo atrás de atributo. Você viu ali a minha aula ali de criação de classes dinamicamente e fez ali um script para ele ler essas tabelas com esses atributos que está lá no banco de dados e criou para você automaticamente as 3 classes no seu sistema. Então aqui você tem uma aplicação console que você criou as 3 classes através do seu sistema que você leu aqui, ok? E aí, gente, quando você for utilizar essa aplicação console, por exemplo, vou utilizar aqui pessoa.mostrar, ele mostraria os dados de pessoa. Usuário.mostrar, ele mostraria os dados de usuário. E pedido.mostrar, ele mostraria os dados de pedido. Vamos supor que eu quisesse agora no meu sistema mostrar os detalhes de... deixa eu ver aqui, os detalhes de produto, ok? Existe a tabela de produto no meu banco de dados? Não. Então se eu simplesmente aqui no meu sistema falar assim, ó,
Sistema, mostra produtos. O que vai acontecer? Ele vai vir no banco de dados e vai ver que não existe uma tabela chamada produtos aqui dentro. Se não existe essa tabela chamada produtos, eu posso usar então o constante missing, né? Meu constante missing, para alertar o meu usuário falando assim, ó, essa tabela chamada produtos não existe lá no seu banco de dados. Quando você criar no seu banco de dados, eu posso usar ela aqui no sistema, ok? Então olha só que interessante. Aí eu vou lá e crio aqui, ó, uma tabelinha chamada produtos. Ok? Depois que eu criei, aí quando eu chamar no meu sistema a tabelinha produtos, ele automaticamente vai lá no meu banco de dados, consegue achar a tabela produtos e retorna aqui falando para mim assim, ó, beleza? A tabela de produtos está criada lá, agora eu consigo te mostrar, ok? Então, uma empregabilidade que eu poderia utilizar o constante missing, tá legal? Ótimo, perfeito. O outro que a gente tem é o method missing. Como vocês podem ver ali, constante missing é para falar que alguma classe ou alguma constante não exista, ok? Method missing é para falar que algum método não existe, ou método ou uma propriedade, tá legal? Então imagina que eu tenho aqui essa classe que eu estou utilizando, ó. Essa classe aqui, tá? Nessa classe aqui, eu criei ela como classe 1, mas eu não coloquei nenhum atributo, tá legal? Perfeito. E aí, quando eu for utilizar ela, então usa aqui, ó, classe 1. Class 1, né? Ponto. Por exemplo, o nome. O que vai acontecer aqui? Eu não tenho um método estático, ou seja, um método de classe chamado nome, porque eu não defini nada como meu método estático, ou método de classe, né? Se eu não definir, ele vai disparar um erro para mim falando que eu não tenho esse método de classe, ok? Aí o que eu quero fazer? Utilizar o método missing para que quando o usuário tentar digitar o nome, ao invés de ele estourar o erro, ele fala para mim assim, ó, essa propriedade não existe nessa classe. Por favor, tente outra propriedade, ok? Eu posso fazer isso, deixar a mensagem em português, por exemplo, mais amigável, utilizando o método missing, ok? Na definição da minha classe, eu falo para ela assim, ó, classe, eu vou colocar um método missing aqui para que quando alguém passar algum nome, ou seja, alguma propriedade que você não tiver aqui, ao invés de você disparar um erro, você dispara uma mensagem amigável que eu quero, ok? Isso é possível, tá legal? Utilizando o método missing. Isso é possível tanto para um método de classe quanto para um método de instância, né? Que é quando eu crio a minha classe .new, tá legal? Onde eu tenho uma instância, .nome, por exemplo, que aqui seria então um método de instância e não um método de classe, ok? Utilizando o método missing, eu também tenho como fazer isso. Ó, eu não tenho esse atributo lá no banco de dados, ok? Ou eu poderia fazer um método assim, ó. Vamos supor que essa minha classe aqui eu preciso que ela tenha um método chamado buscar por nome, tá? Então eu poderia criar um método totalmente dinâmico utilizando o método missing, buscar por nome, que eu sei que ele vai ter que fazer lá no SQL uma query chamado busca por nome, ou com where com o nome, tá legal? Então, isso é outra coisa que a gente tem como fazer utilizando o método missing, tá legal? Basicamente, constante missing não existe uma classe, eu disparo um hook. Método missing não existe um método ou propriedade, eu disparo um hook. Perfeito? Bom, pessoal, então agora a gente vai lá para o computador. Eu vou mostrar para vocês isso na prática, como é que isso daqui vai funcionar, tá? A gente vai fazer alguns exercícios, vai fazer alguns exemplos, e aí vocês vão entender de vez o que é esse constante missing e o método missing, tá legal? Pessoal, essas aulas de metaprogramação estão acabando, ok? Só vou mostrar ali mais algumas empregabilidades para vocês, como que vocês podem utilizar o metaprogramação para melhorar a vida de vocês quando vocês estiverem programando com Ruby. E aí, na sequência, a gente já vai começar a ver o Rails, então, né? É praticamente impossível você falar de Ruby sem você conhecer Rails, que é o framework, um dos frameworks mais conhecidos aí para quem trabalha com a linguagem Ruby, né? Para quem trabalha com ágil, metodologia ágil, já ouviu falar do Rails, ok? E é isso que eu vou mostrar para vocês, como que você faz sistema extremamente rápido utilizando o Ruby e as técnicas do Rails para você gerar ali programas muito mais acelerados do que se você fizesse no modo tradicional, tá legal? Perfeito, pessoal? Então vamos lá para o computador e eu vou mostrar tudo isso daqui para vocês dos missing.
Vejo vocês então lá no computador. Bom, minha gente, então de volta no computador, vamos para mais uma aula de Ruby, ok? E se você está perdido nessa aula, lembre-se de voltar para desde o começo, você começa da primeira aula, tenha paciência, vai vendo todas essas aulas até chegar onde a gente está aqui, que é a parte de missings, tá legal? Pessoal, e se você gerou dúvidas, né, se você está fazendo alguma aula aqui, tá com dúvida ainda, você marca a aula particular que eu vou te ajudar ali, vou esclarecer as suas dúvidas para que você possa ir para o próximo passo. De uma forma muito simples, gente, é só você entrar aqui, escolher quantas horas você quer, clicar aqui em comprar e aí vai chegar a notificação para mim, eu vou entrar em contato com vocês, a gente vai marcar uma hora a aula, ok? E aí vai agendar isso direitinho e eu vou começar então a dar o suporte para que você possa entender a linguagem de vez, para que você possa melhorar o seu sistema e para que você possa ir mais longe, tá legal? Bom pessoal, então eu preparei algumas coisas aqui para mostrar para vocês, então eu vou aqui no meu terminal, deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês verem, lá no meu GitHub mais uma vez, eu vou ter lá então metaprograma missing para que vocês possam então mexer lá e brincar à vontade com esse diretório aí, que é o diretório dos missings, tá legal? Perfeito, então vou abrir aqui também o meu código em Ruby, e aí aqui eu tenho algumas coisas que eu vou explicar para vocês. Primeiramente, vou comentar tudo isso aqui, e vou falar para vocês sobre o módulo, ok? Que é o constant missing, tá? Lembrando que toda vez que eu faço isso daqui, gente, ó, módule, eu estou utilizando então uma classe chamada módulo lá do próprio Ruby, ok? Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Sobrescrevendo a classe módulo, adicionando um método aqui chamado constant missing, ok? Já existe o método constant missing lá no módulo, só que ele está sem ação nenhuma, ok? Se eu sobrescrevo a minha classe módulo e coloco o constant missing, eu estou criando um hook para que toda vez que eu chamar uma constante, ele verifica se ela existe ou não, ok? Então o que eu fiz aqui? Ó? Defini no meu módulo um constant missing e aí eu vejo aqui se existe esse constant missing aqui no meu sistema, no meu diretório. Como não existe, eu simplesmente dou uma mensagem, ó, classe nome não encontrada, ok? Perfeito, agora eu vou habilitar o meu código aqui, ó, estou tentando digitar aqui Danilo, que é uma classe, e vou rodar o meu código, vocês vão ver que ele não vai achar essa classe e vai ali me dar a mensagem de classe não encontrada, ok? Vou rodar aqui o meu código Ruby, Ruby é o nome do arquivo, que é o aula, rodando aqui, ó, classe Danilo não encontrada, ok? Bonitinho funcionando aqui para vocês verem. Rodando de novo, classe Danilo não encontrada, ok? Agora, se eu simplesmente comentar tudo isso daqui e tentar usar essa constante aqui, que é a classe Danilo, olha o que vai acontecer aqui, ó. Ele vai dar erro falando que, ó, não consigo inicializar a constante chamada Danilo, ok? É a mesma constante, gente, sempre lembre que tudo que começa com maiúsculo é uma constante. Se eu deixar aqui como minúsculo, ó, vai ser uma variável, ele vai falar, ó, não consegui achar a variável local chamada Danilo, ok? Como eu coloquei a primeira maiúscula, ele entende como constante, então, rodando aqui de novo, ele não acha a constante Danilo, ok? Perfeito, então, habilitando aqui, agora eu consegui criar um hook para que toda vez que eu chame uma classe e ela não exista, ele entra no meu hook, ok? Rodando o meu código, olha lá que interessante, classe Danilo não encontrada, ok? Agora o que a gente pode fazer aqui para ficar mais legal ainda? Vamos supor que essa classe, ou a classe que a gente está utilizando, é referente a um arquivo que a gente tem no nosso diretório, tá? Então aqui dentro, ó, eu vou criar uma nova pasta, e vou criar aqui como DB, vou colocar aqui como banco de dados, vou colocar assim, ó, database, ok? Então aqui vai ser o meu banco de dados em arquivos, tá? E aí toda vez eu vou ler esse banco de dados em arquivos para ver se eu acho o arquivo que eu preciso, tá? Perfeito. Com isso, o que eu tenho que fazer? Quando entrar no meu constant missing, eu preciso ir lá no meu database e verificar se tem algum arquivo chamado Danilo, ok? Se tiver algum arquivo chamado Danilo, ele existe em minha classe. Se não tiver nenhum arquivo, ele não existe em minha classe. Ele vai falar aqui, ó, não achei o arquivo, por isso eu não consigo criar a classe desse arquivo aí que você está chamando aqui. Tá legal? Perfeito. Então, eu vou implementar aqui essa parte de como ler os arquivos e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, então voltando aqui, eu preparei duas coisas para vocês. Primeiro, eu defini aqui o meu método de missing e verifico se existe um arquivo com o nome da minha constante lá na minha database, ok? Nessa pastinha que eu criei database. Se existe algum arquivo .csv com o nome que eu defini lá, ele existe aqui no meu if. Ele vai retornar true aqui. Se ele não retornou true, ou seja, se ele deu falso, eu venho aqui e dou a mensagem assim, ó, classe nome não encontrada. Eu posso melhorar isso daqui também para colocar assim, ó, unless, ok? Então, se não encontrei o existe, eu vou aqui e dou uma mensagem falando que não encontrada.
Se eu encontrei, eu utilizo o constant set, ou seja, vou criar a classe agora, dinamicamente, vou passar o nome da classe que eu quero criar, que é o nome que eu chamei aqui da minha constante, e crio aqui class.new para ele criar então essa constante para mim, ok? Perfeito, gente. Então se vocês olharem aqui, ó, eu estou dando um puts do meu objeto, da minha constante, ok? Vou rodar aqui o meu código, ó, ele vai dar aqui, ó, classe Danilo não encontrada, ok? Ele não encontra essa minha classe aqui, porque eu justamente coloquei aqui, eu sobrescrevi o método missing, ok? Se eu vim aqui, ó, o método não, né, o constant missing, se eu comentar isso daqui e rodar o meu código, olha lá, ó, ele vai dar erro, voltando no original, falando que esse aqui não existe a minha constante, mas esse é o erro original, tá legal? Beleza, olha só, eu preparei uma outra coisinha aqui também para mostrar para vocês, que é o quê? Imagina o seguinte, que eu vou sobrescrever o meu método missing, se eu não achei, eu vou dar a mensagem lá falando que eu não achei. Se eu achei o arquivo, eu chamo o método original. Então esse daqui também, ó, serve para o seguinte, toda vez que eu quiser sobrescrever o método missing, mas eu quiser guardar o original, o que eu posso fazer? Criar uma variável, pegar o método original antigo e deixar armazenado nessa variável, sobrescrevo com o define method o novo que eu quero, ok? Fazendo minha nova lógica, e se der algum problema, eu chamo o método antigo, ok? Que é utilizando o método antigo, .bind, o objeto meu mesmo, que é a minha própria instância, .cal, o nome da minha constante que eu estou fazendo, e aí eu chamo o método antigo, ok? Vocês já viram isso comigo na aula anterior, tá? Nas aulas anteriores, então vou só comentar aqui para relembrar que eu posso guardar o método missing antigo que eu estou sobrescrevendo, ok? No alias method vocês viram isso também, tá legal? Vou voltar aqui. Perfeito, então nesse caso eu estou sobrescrevendo o método missing, quando não tem arquivo, ele vai lá e dá erro para mim falando que não tem arquivo encontrado, ok? Ou seja, não existe a minha classe. Eu vou criar aqui agora, ó, novo arquivo, e vou chamar esse aqui de danilo.csv, ok? Perfeito, então criei esse danilo.csv aqui, agora eu tenho um arquivo, quando eu rodar, olha lá, ele me retorna a constante, ok? Então nesse caso, ó, o meu arquivo aqui vai existir, ok? Então ele não vai ser falso e ele entra aqui utilizando então a constante que eu acabei de fazer. Então se eu colocar aqui um ponto .new, eu criei então uma nova constante aqui. Eu tenho a minha classe funcionando agora que eu consegui criar ela diretamente porque eu tenho um arquivo CSV, ok? Agora o que eu posso fazer aqui também? Ó? Posso pegar desse arquivo CSV e criar as propriedades do meu objeto através do arquivo CSV, ok? Setando ali todas as propriedades que eu preciso do meu objeto. Olha só que interessante. Eu vou vir aqui e vou colocar as propriedades que eu quero diretamente nesse arquivo. Então eu posso falar assim, ó, eu quero nome, ponto e vírgula, telefone, ponto e vírgula, endereço, ponto e vírgula, e-mail, ponto e vírgula, CPF, ok? Então esses são os campos que eu coloquei para Danilo, ok? Feito isso, agora eu consigo ler aqui o meu CSV, separado por ponto e vírgula, e definir as minhas propriedades desse objeto. Eu vou implementar aqui e já volto novamente para mostrar para vocês. Muito bem, pessoal, voltando aqui então já com a implementação, o que eu fiz aqui? Ó? Eu primeiro vou lá e crio a minha constante, né, que eu já tinha mostrado para vocês aqui. Depois eu fui e busquei essa constante utilizando o comando constget, ok? Aí eu consigo buscar a constante que eu acabei de definir aqui, tá legal? Então, defini. Depois que eu defini, o que eu vou fazer? Eu vou ler o meu arquivo, tá legal? Então vou abrir esse meu arquivo aqui, que é o arquivo CSV, e aqui na primeira linha dele eu tenho todas as propriedades que eu preciso, nome, telefone, endereço, e-mail e CPF, ok? Perfeito, então se eu tenho tudo isso, eu vou ler esse arquivo, ok? Pegar ele e vou ler linha por linha, tá? Nesse linha por linha eu vou pegar a primeira linha e vou colocar aqui, ó, numa variável chamada campus e vou dar um split aqui de ponto e vírgula, ok? Que é esses dados aqui, tá legal? Fiz um split, então eu tenho a lista de campos, tá legal? Com essa lista de campos eu consigo fazer um while aqui, ok? Fazer um laço aqui, né? Para eu conseguir criar todos os campos, todas as propriedades que eu tenho da minha classe, ok? Faltou uma coisa aqui também, depois que eu criei todos os campos, que é só a primeira linha, eu vou colocar só a primeira linha, tá legal? Depois que eu fiz isso, eu posso dar um break aqui no meu while, tá? No meu looping, então eu coloco aqui um break. Para quê? Para que ele pegue somente a primeira linha, ok? Então nesse while aqui, ó, ele vai pegar somente a primeira linha desses campos aqui. Não, não é do campus aqui, deixa eu ver aqui. A minha classe, aqui eu estou no campus, é isso mesmo. Então ele vai pegar aqui, ó, a primeira linha do meu arquivo, ok? Estou aqui no while do arquivo e vou dar um break aqui, ó. Depois que eu definir todos os campos da minha primeira linha, eu saio desse looping aqui e fecho o arquivo, tá legal? Perfeito. E aí o que a gente faz aqui dentro, ó?
pega a instância da classe que a gente colocou aqui no const.get, né? Depois eu vou dar um eval dela para eu conseguir definir os meus getSet, que eu também mostrei para vocês como que define métodos, né, em runtime, ou atributos em runtime, né, em tempo de execução, utilizando metaprogramação. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó, classe creseval, então estou abrindo a minha classe, estou definindo um método para set, ok? Com o campo que está lá no meu arquivo, ok? Que seria, no caso, esse primeiro campo aqui. Depois que eu fiz isso, eu coloco um valor aqui e dou um instance variable set para o meu campo, ok? Faço a mesma coisa aqui para o outro instance variable get, que agora eu tenho uma busca desse meu campo, e aí eu criei aqui um getSet dinamicamente, utilizando uma classe dinamicamente de um arquivo que eu criei aqui diretamente no meu database, perfeito? Agora testando isso daqui, ó, depois que eu já defini esse meu módulo aqui, o meu módulo ele lê todos os arquivos. À medida que eu for colocando os arquivos aqui dentro, eu já tenho classes totalmente prontas para eu poder utilizar desse arquivo CSV que eu já fiz aqui, tá legal? Então olha só, d.new, eu já vou ter então a propriedade nome onde eu posso alterar, tá legal? Vou rodar aqui o meu código para vocês verem, olha lá, ó, rodando ele já retorna aqui Danilo Teste, ok? Se eu pegar aqui a propriedade, ó, nomes, não vai existir, e ele vai dar erro falando, ó, aqui, ó, nomes não existe, e ele está falando assim, ó, você não quis dizer nome, ok? E aí eu posso colocar aqui também para mostrar somente as propriedades que eu quero, tá? Eu posso pegar aqui a instância de Danilo e fazer assim, ó, dar um puts aqui, colocando a minha instância, ponto methods, menos class.methods. Aí eu tiro os métodos originais e mostro somente os métodos que eu preciso, que são os getSet que eu defini, ok? Rodando aqui o código de novo, vocês vão ver aqui que ele vai mostrar, ó, a minha classe Danilo Teste tem e-mail e e-mail set, nome e nome set, telefone, telefone set, endereço, endereço set, CPF, CPF set, ok? Se eu chegar aqui e colocar um campo a mais, olha só, dinamicamente a minha classe já coloca um campo a mais. Vou colocar aqui, ó, celular, ok? Salvei aqui, vou rodar o meu código, agora eu também tenho celular get, ok? Então eu não preciso ficar criando classes à medida que eu for utilizando. Se eu utilizo metaprogramação, ela sozinha já consegue criar a classe para mim e eu já saio utilizando, ok? Olha só que interessante isso. Eu não vou precisar definir uma outra classe. Se eu quiser colocar aqui uma classe pessoa, olha só que interessante. Eu vou simplesmente vir aqui, abrir aqui o meu arquivo, vou duplicar e vou colocar aqui como pessoa, ok? Criei esse objeto aqui como pessoa, vou abrir ele aqui e vou colocar aqui nome, telefone e CNPJ. Só isso, CNPJ, ok? Esses são atributos de pessoa. Salvei aqui. Olha só que interessante, agora eu vou utilizar o pessoa ao invés de Danilo, ok? Então, pessoa. Só fiz isso daqui e vou rodar meu código. Olha lá. Rodando aqui, ó, já tenho pessoa, tá vendo? Danilo Teste, onde tem nome, telefone e CNPJ, ok? Se eu utilizar aqui carro, vai funcionar? Não, ele vai dar uma mensagem lá que, ó, carro não existe e eu não tenho método new para uma classe que não existe, ok? Então, ó, classe carro não encontrada, tá legal? Porque eu não tenho um arquivo aqui. O que eu posso até fazer assim, ó, melhorar colocando assim, ó, database, classe nome não encontrada, porque não existe nenhum CSV, não existe nenhum CSV na database. Formalidade no diretório database, ok? Legal. Vou rodar aqui, ó. Tá aí, ó. Não existe carro encontrada porque classe carro não encontrada porque não existe nenhum CSV no diretório database, ok? Se eu voltar aqui então, mudar aqui para colocar então pessoa, o meu código passa a funcionar porque agora eu criei essa classe pessoa dinamicamente e já tem os métodos aqui para mim funcionando, ok? Então essa é uma forma que eu posso utilizar o CSV para criar então classes dinamicamente, exatamente do jeito que eu fiz aqui, tá legal? Então esse é o exemplo de como utilizar o Constancy Missing, tá legal? Então utilizando o Constancy Missing eu consigo fazer esse tipo de situação aqui, tá legal? Agora olha só, vamos supor que na minha classe eu não quisesse já definir todos os atributos de uma vez, ok? Eu quisesse deixar a classe vazia, só que à medida que eu fosse utilizando, eu ia lá e buscava no meu CSV para ver se existia aquele atributo, ok? Eu poderia fazer isso? Sim.
poderia fazer isso utilizando então o método missing, tá legal? Então eu vou mostrar para vocês aqui só mais uma coisinha do constant missing, para vocês entenderem também que eu posso fazer isso tanto para o geral, que é o módulo, quanto para minha própria classe, tá? Então eu vou chegar aqui, ó, vou copiar isso, na realidade eu vou duplicar esse arquivo aqui, para a gente não perder esse código, tá? Voltando aqui, vou colocar assim como, esse aqui como classes dinâmicas CSV. Beleza. E aí aqui nesse classes dinâmicas CSV eu vou deixar somente isso aqui que a gente fez, o resto tudo eu apago. Ok? Feito isso, posso fechar esse daqui, agora eu vou fazer aqui outro tipo de programa, ok? Que é mostrar para vocês que é possível também criar uma classe, ok? Então vou criar aqui ó, uma classe. Essa classe vai chamar Danilo mesmo, ok? E nessa classe eu vou falar o seguinte, dentro dela eu vou ter um constance missing, ok? Então vou colocar aqui um self.const underline missing, ok? E aí aqui dentro eu vou colocar o nome do constance missing que eu tenho aqui dentro, tá? E também eu tenho que dar um def aqui, porque eu estou sobrescrevendo o constance missing dessa própria classe. Se não existe a constante dentro dessa minha classe, eu vou dar a mensagem falando, ok? Então, puts também, falando aqui, constante. E aí eu coloco aqui, nome, vírgula, não existe na classe, e aí eu ponho aqui o self, que é a própria classe, ok? Se eu tentar utilizar aqui, por exemplo, Danilo, teste, que é uma constante dessa classe Danilo, ok? Vocês vão ver que também não vai funcionar. Vou rodar aqui o aula para vocês verem. Rodando o aula, ó, tá aqui, ó. Constante teste não existe para a classe Danilo, ok? Agora se eu vier aqui e simplesmente definir a constante teste é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Quando eu rodar aqui o meu código, ele me mostra ali, ele não me dá erro na realidade, né? Eu não mostra nada porque eu não coloquei um puts, então vou colocar aqui um puts. Tá aí. Prontinho. Agora eu vou rodar aqui, ele me mostra aqui o valor da minha constante. Ok? Perfeito. Vou salvar esse aqui também, para que vocês tenham também isso daqui na cabeça de vocês depois quando vocês forem executar. Ok? Então, const underline missing de uma classe, ok? Então, mais um arquivo aqui para a gente testar depois. Renomear aqui, que ainda ficou uma coisa errada, de uma classe. Ótimo. E aí eu vou apagar esse resto aqui também, que é esse outro exemplo aqui de constance missing para a própria classe. Agora vamos lá, falando aquilo que eu estava falando para vocês, eu tenho uma classe e dessa minha classe eu quero verificar se tem um método lá dentro, tá? Aí eu quero ver se esse método é utilizável ou não. Aí eu posso fazer da mesma técnica que eu estava utilizando aqui para o constance missing, mas fazendo com método. E aí para método eu coloco aqui, ó, method missing, ok? Se eu rodar esse código desse jeito aqui, ele vai falar, o código antigo aqui está como constante não existe, né? Então eu vou rodar aqui, vocês vão ver que vai dar o erro aqui normal, porque eu não sobrescrevi o constante missing, eu estou sobrescrevendo method missing. Então agora se eu tentar fazer assim, ó, ponto, um método estático da minha classe, ok? Rodando aqui, ó, aí ele cai no meu hook, ok? Então vou colocar assim como método tal não existe na classe tal. Então assim, ó, método de classe, né? Método de classe. Nome não existe na classe nome, ok? Rodando aqui. Por que é método de classe? Gente, porque aqui eu coloquei como self, legal? Agora eu vou colocar aqui sem ser com self. Aí eu preciso criar a instância, ok? Então vou rodar aqui, ponto, new, criei a instância. Agora eu vou rodar sem o método de classe, né? Chamando o método de instância. E ele vai cair aqui, ó, método. E aí ele não vai conseguir achar também, ok? Rodando aqui com a instância, ó, método teste não achado na instância tal, ok? Então a diferença de um para o outro, ó, vou rodar os dois. Um é instância e outro é o método de classe, ok?
O método de classe é da classe direto e o método de instância eu tenho a instância aqui que tem até o endereço de memória, ok? Então o método de missing também existe para atributos e métodos, ok? Eu tenho constant missing para a classe e método de missing para atributos e métodos. O que eu poderia fazer aqui, gente? Verificar se lá no meu arquivo eu tenho essas propriedades. Se eu tiver essas propriedades, eu retorno. Se eu não tiver essas propriedades, eu falo que não existe, ok? Daria para fazer isso? Sim. Como é que a gente faria isso? Eu viria aqui nesse código, pegaria esse código aqui para abrir o meu arquivo, ok? Então vou fazer isso aqui fixo, tá? Vou pegar esse código aqui fixo e vou colocar ele dessa forma aqui, ó, fazendo a implementação de um método de classe, não, de instância, ok? Então vou vir aqui, vou mandar ler o meu arquivo, ok? Então estou abrindo aqui o arquivo, aqui é o método. Abro o arquivo que eu quero, vou chamar ele como Danilo, ok? CSV, então estou abrindo um arquivo fixo aqui. E aqui eu tenho campos, ok? Nesses campos aqui, eu simplesmente vou comparar os campos com o nome que está aqui. Eu não preciso fazer esse while todo aqui não. Nesse caso, o negócio aqui é um pouquinho diferente. Eu só preciso ver se o campo que eu estou passando no meu método de missing existe lá no meu CSV. Se existe, eu mostro uma mensagem. Eu não mostro mensagem nenhuma. E na realidade, se existe, eu retorno o valor dele. Se não existe, eu retorno a mensagem falando que não existe, ok? Então, olha só. Eu posso vir aqui e fazer assim, ó, campos.include, ok? Se ele include nome, que é o nome que eu passei no meu método de missing, então quer dizer que um desses campos que está aqui no meu CSV existe na hora que eu estou passando aqui. Coloca aqui um if. Na realidade, eu vou fazer assim, ó, unless, se ele não existe, aí eu dou uma mensagem aqui, puts, falando assim, ó, campo, não, campo. Aí eu coloco o nome do campo, né? Nome, vírgula. Não existe no CSV. E aí eu ponho o CSV aqui, ok? Vou rodar aqui o meu código, o campo teste, ele não existe. E vocês vão ver que vai dar errado aqui, ó. Campo tal não existe no meu CSV, ok? Se eu colocar um campo aqui que vale, então deixa eu colocar aqui como nome, ok? É um campo válido. Ele vai lá, deixa eu ver aqui, campo nome não existe. Então deixa eu ver, ainda está algum erro aqui. Ele tenta abrir o arquivo, pega a linha e aí tenta verificar se o nome existe nesses includes aqui dentro. Tá, vamos... deixa eu comentar esse daqui que eu estou fazendo só para a instância, né? Vou dar aqui só para a instância isolado, ele está dando que o nome não existe, então vou botar um debugger aqui para ver o porquê. Debugger. Rodando o meu código, ele para no debugger, eu tenho que ver aqui o campo, que é nome. Ok, já sei, o problema é que eu comparo um símbolo com strings. Aqui eu tenho strings e aqui eu tenho um símbolo, tá legal? Para eu arrumar isso daqui, então eu tenho que vir aqui no meu código e dar um ponto to underline s. Agora vai ficar certinho. Rodando o meu código, tá aí, ó. Ele não deu erro porque ele existe o campo nome, ok? Se eu colocar aqui nomes e rodar o código, ele vai falar que o nomes não existe no meu arquivo CSV, ok? Tá, nesse caso, no meu método de missing eu estou retornando aqui o file, né? Vocês podem ver que aqui ele retorna o file. O que eu queria retornar era o valor, então eu posso simplesmente aqui colocar um valor que eu quero aqui. Eu vou colocar new aqui nesse caso, porque eu não estou lendo o que eu preciso lá dentro do arquivo ainda, tá? Isso é um outro passo ainda. Então vou dar um return aqui, simplesmente de new, para que ele não retorne aqui o meu file, ok? Ele retorna somente o nomes aqui, se ele não tiver, ok? Rodando aqui, ó, retornou vazio, nomes não existe. Agora o nome existe, rodando de novo, o erro não dá porque o campo nome existe, ok? Agora uma outra coisa que eu poderia fazer aqui também que ficaria legal no método de missing, tá? Eu posso fazer o seguinte, ó, o método de missing eu quero fazer find, eu quero buscar por alguma coisa, tá? Eu poderia criar algo tipo assim, ó, eu venho aqui dentro do meu método de missing e verifico o meu nome, tá? Então eu faço assim, ó, um if, se nome, ok? For, se parte desse nome tiver na minha regex busca, ó, busca, underline, por, underline, se tiver isso daqui, ele vai entrar no meu if. Se ele entrar no meu if, aí eu posso fazer assim, ó, um puts, buscando no arquivo por, e aí eu venho aqui e coloco esse campo aqui, que é o campo que eu estou buscando, ok?
e aí eu dou um ponto gsub aqui para tirar esse busca por, ok? Gsub, e aí eu venho aqui e faço assim. Vai ficar bem legal isso daqui. Busca por underline, eu tiro aqui para a mensagem ficar mais bonitinha, e aqui eu dou um return, ok? Ótimo. Feito isso, olha só que interessante. Quando eu rodar o meu código desse jeito aqui, peraí, deu errado aqui, que a sintaxe é ao contrário. Ok? Rodando. Beleza, se eu utilizar o campo nome, ele vai passar direto aqui, porque ele não entra nesse if. Vou botar um debugger aqui para vocês verem. Debugger. Vou rodar aqui, ó. Nesse caso, eu estou passando a propriedade aqui no meu método de missing chamado nome, ok? Então o nome aqui ele não vai cair nessa condição, tá? Tem mais uma coisinha, eu tenho que converter esse nome para string, né? Então já vou converter aqui diretamente, ó. Ponto to underline s, ok? Beleza. Convertendo ele, aqui eu não preciso porque eu já converti aqui em cima. Vou rodar o meu código de novo. Perfeito. Rodando aqui, nome, vocês vão ver aqui que é uma string de nome, e aí eu vou comparar aqui, ó, para ver se nome tem busca por, ok? Ó, se vocês olharem, tá new, então quer dizer que ele não tem. Ele passa direto. E aí ele vai lá no arquivo e tenta achar o nome do arquivo lá dentro, ok? Belezinha, como ele tem o nome, não vai dar o erro. Agora eu quero fazer o seguinte, ó, busca por nome. Então eu venho aqui, ó, coloco um método chamado busca por nome, ok? Busca por nome, ele vai entrar aqui dentro e vai sair. Então aqui dentro eu poderia criar um método para ir lá no arquivo, buscar para ver se ele tem o nome que eu estou passando, ok? E fazer alguma coisa, tá legal? Isso ficaria bem legal também. Vou rodar aqui, ó. Ele vai cair no busca por nome, ó, e vai dar a minha mensagem aqui falando, ó, buscando por nome, ó, buscando por, na realidade, nome. Vou tirar o debugger aqui, vou rodar, ó, buscando por nome, ok? E aí, ó, eu tirei esse negócio para colocar, para mostrar para vocês, tá? Uma coisa que eu posso fazer aqui também é o parâmetro, então vou implementar aqui também, beleza? Voltando aqui, então, gente, ó, aí o que eu estou fazendo aqui? Eu tirei o método de missing da instância e estou colocando no método de classe, tá? Então, para ficar mais bonitinho aqui, para eu ter algo tipo assim, ó, Danilo.busca por nome, ao invés de eu criar uma instância, eu estou utilizando o estático, ok? Então, Danilo.busca por nome, o nome que eu quero buscar, vou colocar aqui como João, ok? Perfeito. Então, para isso eu tenho um método de missing aqui da minha classe, ok? Nesse caso, eu passo o parâmetro que eu quero, tá legal? Então, o que eu faço aqui, ó? Verifico, se o nome é busca por, eu dou uma mensagem buscando por, tiro o gsub aqui, que eu fico só com o nome que eu quero, que eu tiro esse ponto aqui e dá nome, ok? E aí eu coloco assim, com o parâmetro, ou seja, ou com o valor, ok? E aí aqui eu passo o parâmetro, que é o valor que eu coloquei, João, ok? Rodando esse código, olha só que interessante, buscando no arquivo por nome com o valor João, tá legal? Olha só, eu posso também fazer o seguinte, ó, colocar aqui, ó, buscando por telefone, ó, telefone, e colocar aqui um outro valor, ó, buscando por telefone, tá vendo? Ficou totalmente genérico, qualquer nome que eu colocar aqui, ó, ele vai entender que é um método que existe, tá legal? Se eu tirar o buscando por, aí o que vai acontecer? Ele cai no método de missing padrão, que é esse daqui, ok? Vou rodar o código aqui, ó, caiu no método de missing padrão, ó, classe tal não existe, na realidade, o método tal não existe na classe tal, tá vendo? Se eu colocar o buscando por, ele existe o método e ele dá aqui, ó, buscando por esse coisa, ok? Então, olha só, eu posso tratar o nome que eu venho recebendo o parâmetro também no meu método de missing para fazer alguma ação aqui. Imagina o seguinte, que eu criei uma classe, nessa minha classe eu tenho um banco de dados, e aí eu posso criar qualquer método assim, ó, posso criar assim, ó, buscando por nome, buscando por CPF, buscando por telefone, e aí eu tenho métodos genéricos para buscar por tipo de nome que eu quiser, porque eu consigo criar um método aqui, ok? Nessa minha interação, fazendo a busca simplesmente utilizando o método de missing, tá legal? Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês, que eu posso utilizar métodos dinâmicos e se ele não existe, eu tenho o hook que ele pode fazer algo por trás para mim, ok? Posso também fazer classes dinâmicas, e aí igual eu mostrei para vocês, que é nesse arquivo aqui de classes dinâmicas, que eu crio lá, eu vou lá, leio do meu arquivo, do meu diretório, para ver se existe esse arquivo, e se existe eu crio a minha classe, os atributos dessa classe somente do arquivo. Então se vocês imaginarem que vocês têm uma tabela lá no banco de dados,
eu já consigo ler lá no banco de dados, pegar todos os atributos que tem para ela e já criar as classes aqui. Depois eu só defino os métodos que eu tenho para salvar, alterar e etc, ok? Aí eu posso fazer então uma herança, utilizando então na criação dessa minha classe aqui, e aí colocar nessa herança métodos para salvar, buscar e etc, fazendo toda a minha interação uma vez só, e aí eu não preciso fazer isso nunca mais, ok? Para todo o meu sistema, e eu consigo ter ali algo muito mais simples, né? Muito melhor para a gente conseguir utilizar e muito mais inteligente, tá legal? Esse é o poder do Ruby, isso é que eu queria mostrar para vocês. Se vocês vão ver, quando eu começar a dar aula de Rails, que vocês vão ver que tem o Active Record lá e ele utiliza dessas técnicas de instância eval, class eval, method missing, todas essas técnicas de metaprogramação que eu acabei de ensinar para vocês, para fazer a busca de uma forma muito fácil lá no banco de dados, para fazer o mapping de todo o seu banco de dados e fazendo com que você, quando criar a sua classe, você não precisa ficar definindo get e set de tudo, como você faz normalmente lá quando você está utilizando uma aplicação tradicional, seja ela em PHP, em Ruby, C Sharp ou sei lá, JavaScript, Node, essas coisas. Quando você está fazendo uma aplicação tradicional, você é obrigado a definir todos os seus métodos e todos os seus atributos, ao invés de você já carregar isso na hora que a sua aplicação está subindo, ok? Perfeito, gente. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, o poder de quando você faz uma linguagem totalmente automatizada, ok? O poder de quando você utiliza a metaprogramação para te agilizar, para automatizar o seu processo, ok? E eu fico por aqui então com metaprogramação. Na próxima aula a gente vai começar então a dar uma olhadinha lá no Rails, tá legal? Então é isso, fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Muito bom, pessoal, aula pesada, aula difícil. Peço para vocês reverem elas várias vezes, mas essa aula vai fazer total diferença na carreira de vocês como programador Ruby, ok? Se vocês sabem isso, vocês sabem muito bem a linguagem Ruby, como que ela funciona, ok? A partir de agora a gente vai começar a aprender os frameworks, né? Gen, como que a gente cria Gen, como que a gente utiliza outras coisas. Então, são frameworks agora que você vai utilizar, porém a linguagem você já sabe. Meus parabéns, estou muito feliz com você porque você chegou até aqui, tá legal? Até mais!